Graça e paz. Bem-vindos ao canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e o objetivo deste canal é promover o estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje nós iremos comentar mais uma lição no segundo trimestre de 2020 da revista Lições Bíblicas, o guia de estudo editado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O tema deste trimestre é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O comentarista é o pastor Douglas Batista. Antes de nós começarmos os nossos trabalhos, quero convidar você para aqueles que ainda não se inscreveram, se inscrevam no nosso canal, faça parte da nossa comunidade, é muito importante para o crescimento do nosso canal a sua inscrição, ela faz toda a diferença para nós. Também comente este vídeo, mesmo que você faça um comentário breve, é muito importante ter esse comentário aqui no nosso canal também. E ainda assim, nós convidamos você para dar um like, para dar um ok, para dar um joinha aí, antes mesmo de começar o vídeo, antes mesmo de nós iniciarmos propriamente dito o estudo do tema que nós estamos a partir de agora analisando com você, deixe o seu joinha aí, deixe o seu ok, isso também faz toda a diferença. Muito obrigado então pela sua participação. Vamos até o fim deste vídeo, vamos falar sobre longanimidade, vamos falar sobre mansidão, vamos falar sobre amor, vamos falar sobre unidade, vamos falar sobre o capítulo 4 do livro de Efésios, a primeira parte do capítulo 4. Tudo isto está englobado na lição que nós estamos iniciando a partir de agora. Então fique conosco, com certeza será um estudo bem proveitoso. Deus abençoe a cada um de nós e tenhamos um estudo glorioso e com a graça e maravilhosa bênção do Espírito Santo sobre cada um de nós. A lição número 11 traz por título Atributos da Unidade da Fé, humildade, mansidão e longanimidade. Vamos agora conhecer os tópicos e subtópicos propostos para esta lição. Primeiro tópico, para haver unidade é preciso humildade. Primeiro subtópico, o modo digno do viver cristão. Segundo subtópico, a humildade. Terceiro subtópico, a verdadeira humildade. Segundo tópico, para haver unidade é preciso mansidão. Primeiro subtópico, mansidão, um fruto do Espírito. Segundo subtópico, grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Terceiro subtópico, a verdadeira mansidão. Quarto subtópico, a mansidão pressupõe conciliação. Terceiro tópico, para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Primeiro subtópico, longanimidade, um fruto do Espírito. Segundo subtópico, suportando uns aos outros. Terceiro subtópico, o perdão como primícia de amor. Esses, então, são os tópicos e subtópicos propostos para a lição que nós estaremos iniciando a partir de agora. A nossa leitura bíblica em classe desta semana é dividida em duas partes. A primeira na carta de Paulo aos Efésios e a segunda em Colossenses. Lembrando que Paulo escreveu ambas as cartas em sua prisão domiciliar ali em Roma. Por possuírem várias passagens correlatas, essas duas cartas de Paulo são consideradas epístolas gêmeas ou cartas gêmeas. Então a divisão da nossa leitura bíblica em classe encontra-se a primeira parte em Efésios capítulo 4, versículos 1 ao 4 e a segunda parte está em Colossenses capítulo 1, versículos 9 ao 12. Na primeira parte da carta de Paulo aos Efésios, ele declara as verdades, intercede com entusiasmo pelos seus leitores, mostra a sua atual situação, conforta os irmãos. É a parte, digamos, teórica, técnica da mensagem. A partir deste capítulo 4, que nós estamos entrando a partir deste momento, entramos na segunda parte da carta de Paulo aos Efésios, a parte prática, pragmática de sua epístola. Se sua primeira metade da carta, Paulo, ele faz comentários sobre os direitos dos salvos, agora ele menciona suas obrigações, o ócio do ofício. Paulo usa essa fórmula em muitas de suas cartas. Uma primeira parte teórica e a segunda parte a prática da vida de seus ouvintes e leitores. Paulo passa a refletir sobre o andar cristão. Andar no sentido de caminhada, a jornada que empreendemos na nossa vida de comunhão com Deus. Essa jornada inicia-se então, e Paulo faz uma analogia com a nossa caminhada nesse mundo. Essa caminhada inicia-se com um primeiro passo, o passo da fé, que empreendemos quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. A partir daí, temos a companhia de Cristo durante o percurso e somos guiados pelo Espírito Santo até o nosso destino. Depois da oração, a instrução,
após encerrar a sua segunda oração intercessória pelos Efésios, Paulo se dirige diretamente a eles, a fim de instruir sobre a conduta e a importância da união e a coesão que devem ter entre si. Aqui inicia-se a parte pragmática, a parte prática da carta aos Efésios. Então iniciamos a primeira parte do capítulo 4. Rogo-vos. Rogar é pedir com insistência, implorar. Paulo sabe da importância daquilo que vai expressar, por isso quer capturar a atenção minuciosa, máxima de seus leitores. Paulo está literalmente implorando a atenção de seus leitores. O que ele vai descrever, a partir de então, se reveste de uma importância tal que ele, em primeiro lugar, implora a atenção máxima para as verdades a serem declaradas. Da perfeita compreensão sobre o tema dependerá a saúde espiritual coletiva da igreja. Eu, preso do Senhor. Mais uma vez, Paulo faz questão de destacar sua situação atual. Está privado de sua liberdade. Não pode sair de casa, que é lugar ali em Roma, onde estava em prisão domiciliar, para ir pessoalmente visitar os destinatários da carta. Caso contrário, ele o faria. E falaria pessoalmente com eles. Sabia que sua presença despertaria a atenção deles, mas precisava que essa mesma atenção fosse dispensada para a leitura e compreensão dessa carta que escrevera em atenção a eles. Ao mencionar novamente sua prisão, Paulo deixa claro que ela é imposta pelos homens, mas com a permissão divina. Mais do que isso, estar ali acorrentado diuturnamente fazia parte do plano original de Cristo para a sua vida. E certamente lembrava de parte das palavras que Jesus lhe havia dito quando do seu encontro com o Mestre na chegada de Damasco. Está lá em Atos, capítulo 9, versículo 5, na parte B. Duro é para ti recalcitrar contra os agrilhões. Recalcitrar é oferecer resistência. Arguilhão é um tipo de vara com ponta afiada. Embora Paulo não estivesse sofrendo tortura física naquela prisão domiciliar, ele estava sendo torturado mentalmente em várias preocupações, não somente para com os Efésios, para quem ele ora escrevia, mas também para com outros povos que também receberiam seus escritos. Naquela prisão, ele também escreveria aos Filipenses, a Filemão e também aos Colossenses. Como é digno da vocação com que fossem chamados. Paulo faz com que recaia sobre seus ouvintes a responsabilidade que fora depositada sobre os ombros deles ao abraçarem a nova fé em Cristo. Com a garantia da salvação, caso permanecessem fiéis até o fim, eles também receberam o ócio do ofício, ter uma conduta correta e digna de quem se diz seguidor de Cristo. Trazendo para o contexto atual, quando aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, estamos nos rendendo à sua soberania e aos seus preceitos. Já não somos mais a velha criatura que éramos. Antes, nós nos preocupávamos com a opinião alheia, com o modo exterior, mas agora somos verdadeiros representantes do céu. Somos representantes de Cristo nesta terra. Cidadãos dos céus, vivemos em um mundo contaminado e mau. Mas como um diplomata em terra estrangeira, temos que guardar uma boa índole e não nos deixarmos contaminar com a devassidão desse mundo. Muito pelo contrário, devemos dar um testemunho digno da nossa nova condição de vida. Vocação diz respeito ao chamado, missão de vida. Fomos chamados para as mais inúmeras funções dentro da obra de Cristo. Esse chamado traz consigo privilégios, mas também inúmeras responsabilidades. Somos responsáveis pelos nossos atos, e esses mesmos atos devem refletir o caráter de alguém que se propôs servir a Cristo. Com toda humildade e mansidão, com longanimidade. Aqui, Paulo começa a tratar de alguns dos frutos do Espírito. Em Gálatas, sua primeira carta, datada segundo a maioria dos historiadores de 49 a.C., Paulo fala, ele inicia, ele detalha o assunto. Está lá no capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. E agora ele traz esse assunto a lume. Novamente, aos Efésios, ele fala de alguns dos frutos do Espírito, falando de algumas características do fruto do Espírito. Lembrando que no entendimento de muitos teólogos, o fruto é uno, o amor,
E esse único fruto traz consigo características que traduzem suas virtudes. Na lista dos frutos do Espírito mencionada em Gálatas não consta a humildade, mas é importante ressaltarmos que tal qualidade está implícita nos demais dons ali elencados. Humildade. Os gentios, o público-alvo da epístola que estamos analisando, não tinha a humildade como uma qualidade. Muito antes, pelo contrário. Encaravam ela como uma fraqueza, um empecilho no crescimento pessoal. A humildade, na concepção deles, era algo extremamente negativo, era algo reprovável. No sentido original, essa palavra para os gentios significava envelhecimento, degradação. Paulo estava agora ensinando a eles o contrário, exatamente o contrário daquilo que eles tinham como correto. Para Paulo, ensinar para eles sobre humildade era algo primordial. Eles deveriam ter uma nova dimensão dessa palavra. E ao contrário do que pensavam, a humildade não é algo reprovável, mas sim uma virtude, algo a ser buscado, adquirido, desejado. Jesus Cristo foi o maior referencial de humildade. Um exemplo clássico da humildade de Jesus nós encontramos no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 13, versículos 4 e 5. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. No Oriente, as pessoas usavam o banho público, mas como andavam em ruas muito empoeiradas, ao chegarem em suas casas, elas tinham por costume lavar os pés. O banho muitas vezes era dispensado, pois já o haviam tomado coletivamente. Os pés eram lavados pelos escravos. Era um serviço humilhante. Está lá em Êxodo, capítulo 30, versículos 17 e 21. A lição que Jesus estava propondo para os seus discípulos: humildade. Jesus se veste como um empregado da casa, como um escravo da casa. Com certeza, qualquer um dos seus discípulos teria lavado os pés do mestre, caso ele pedisse. Muitos o fariam com extrema satisfação. Jesus lavou até mesmo os pés de Judas, aquele que o iria trair, mostrando que devemos dispensar a todos um tratamento igualitário. Jesus estava mostrando aos seus discípulos a real necessidade de servirem uns aos outros. Quem quisesse ser o maior, deveria ser o menor. Qualidades dos mansos. Humildade. Para ser considerado uma pessoa mansa, tem que se exercitar a humildade. Uma pessoa arrogante jamais ficará passível diante de uma afronta. Já o humilde não valoriza aspectos como eu tenho que ter a última palavra, minha vontade deve prevalecer sobre os demais, eu é quem sei das coisas. Exemplos bíblicos de mansidão. Jó. A mansidão de Jó já era percebida antes de sua prova. Quando ainda era extremamente rico, ele fazia questão de oferecer sacrifícios pelos seus filhos, caso eles viessem a pecar, e assim aplacar a ira de Deus sobre eles. Enquanto seus filhos estavam fazendo suas festas, Jó mansamente, tranquilamente, cuidava do bem-estar dos seus. Moisés. Liderando um povo rebelde, intempestivo, que ora estava feliz com as vitórias alcançadas, alegre, entusiasmado com seu Deus, ora ficava triste, ora ficava introspectivo e, o mais comum de tudo, ora ficava nervoso, raivoso. Mas mesmo assim, Moisés soube lidar com essas pessoas e prevalecer no comando a despeito de todas as desilusões com o seu próprio povo. Um outro exemplo de humildade que podemos citar é Estevão. Mesmo sendo apedrejado, não se irou ou proferiu pragas contra seus algozes. Pelo contrário, permaneceu calmo, pacífico. Essa atitude passível do primeiro mártir da era cristã mostra como deve ser o viver de uma pessoa legitimamente mansa. Um outro exemplo de mansidão, Jesus. Manso e suave, assim era Cristo. As pessoas tinham prazer em segui-lo, as montanhas, as margens dos rios ou as ruas estreitas por onde passava. Elas queriam estar com ele, independente da situação. As multidões se comprimiam para conseguir um espaço próximo ao Mestre, para ouvir suas palavras firmes, convictas, mas sobretudo suaves. Elas presenciavam a mansidão de Cristo, não só nas palavras que proferia, mas também nas suas ações, no seu dia a dia.
Um outro exemplo de humildade que podemos aqui retratar, Paulo. O apóstolo dos gentios enfrentava uma situação que se repetia em seu ministério. Após fundar igrejas, doutrinar o povo, apacentar os membros e deixar alguém de sua confiança cuidando dos seus membros, Paulo seguia a viagem, repetindo esse mesmo ciclo em outras localidades. Assim que Paulo deixava a igreja recém-fundada, vinham grupos de pessoas e se infiltravam nas comunidades, difamando-o perante o povo. Paulo não se irava contra esses grupos, mas aconselhava a igreja a permanecer fiel aos mandamentos que Cristo lhe dera e que ele, Paulo, deixara como legado para suas igrejas criadas. Humildade e mansidão se confundem. Mansidão diz respeito ao relacionamento com as pessoas. No Salmo 37, verso 11 diz: os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Muitos erroneamente confundem mansidão com fraqueza, medo, covardia, timidez. Pelo contrário, para ser manso é preciso ser muito forte, ter uma grande autoestima, ter um grande autocontrole para suportar situações adversas e mesmo assim permanecer calmo, manso, tranquilo. Mansidão é a soma da força com a suavidade. Essa é provavelmente a virtude mais difícil de ser biblicamente definida, por tratar-se de um estado interior e não exterior. Mansidão tem a ver com a personalidade do indivíduo. Existem pessoas que são mansas, calmas por natureza. Dificilmente se abalam, quase nada as tira do sério. Porém, muitas vezes, mesmo uma pessoa mansa pode ter um ataque de raiva. Por exemplo, viver um dia em que não lhe é muito favorável, pode explodir, se zangar, ficar aborrecido. Todas as pessoas passam por momentos difíceis, muitas vezes críticos, e nem todos conseguem administrar a adversidade a ponto de passar ileso por ela. Quando vem a tormenta, é que se põe à prova a mansidão da pessoa. Outras pessoas vestem o manto da mansidão em ocasiões especiais. É o seu traje de festa, sempre à mão quando se precisa dele. Ao falar em público, proferir um sermão, visitar um amigo, receber visitas em seu lar, enfim, nas mais numerosas ocasiões. Mas ao terminar a cena, quando as cortinas são baixadas, o traje é retirado e a pessoa fica despida de qualquer calma ou tranquilidade. Porque, para com os mais íntimos, nós não representamos. Nós somos nós mesmos. Conta uma história que o menino chega para o pastor e faz o seguinte pedido: pastor, deixa que a gente, eu, minha mãe, meus irmãos, meu pai, possamos vir morar na igreja? O pastor fica incomodado com aquela pergunta. Por que, meu filho? Por que esse pedido tão inusitado? E ele diz: pastor, simples. Aqui na igreja meu pai é calmo, meu pai é tranquilo, meu pai trata todos nós muito bem, meu pai é respeitoso. Lá em casa, pastor, lá em casa é totalmente diferente. Lá ele briga conosco, ele xinga, ele maltrata a minha mãe. Pastor, por favor, deixa a gente morar aqui na igreja, pastor. Esse diálogo reflete bem o que Cristo falou sobre os escribas e fariseus, em Mateus capítulo 23, versos 2 e 3. Mas que serve também para alguns casos em nossas vidas, alguns casos em nosso meio. É o legítimo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Citamos aqui alguns exemplos bíblicos de mansidão, alguns nomes que tinham a mansidão como traço da sua característica, como traço da sua personalidade. A revista, a lição de hoje, ela se atém a dois nomes, Moisés e Jesus Cristo. Então nós vamos agora falar um pouquinho de algumas situações do Mestre Jesus Cristo e também do grande líder Moisés, onde nós vimos a mansidão sendo estampada em suas vidas. Lá em Números, capítulo 12, versículo 3, diz assim: e era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Jesus, lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, está registrado, falou: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mas mesmo esses tiveram ataques de raiva, tanto Jesus quanto Moisés. Moisés, quando estava com Deus,
que escrevera as leis com seu próprio dedo, o Criador alerta Moisés para que descesse o monte porque o povo estava se corrompendo. Moisés, ao presenciar a cena do povo adorando uma imagem, tem um acesso de ira e quebra as tábuas. Lá em Êxodo capítulo 32, versículo 19, está esta passagem. Jesus, ao ver os cambistas e vendedores se aproveitando das pessoas, explorando-as em pleno pátio do templo, fica furioso e começa a derrubar as mesas daqueles vendedores. Isto está registrado lá em João, capítulo 2, versículos 14 e 15. Alguns fazem uma confusão em torno da mansidão. Muitas pessoas confundem mansidão com fraqueza. Muitas pessoas confundem mansidão com apatia. Muitas pessoas confundem mansidão com frouxidão. Muitas pessoas pensam que uma pessoa mansa não é capaz de lutar pelos seus direitos. Muitos pensam que uma pessoa mansa fica impassível diante de qualquer situação. Usando uma linguagem bem coloquial, muitas pessoas pensam que uma pessoa mansa tem sangue de barata. Existe uma grande confusão ainda em relação a timidez, mansidão e timidez. Existe uma grande confusão que aponta a timidez como sinônimo de mansidão. Uma pessoa pode ser extremamente extrovertida e ao mesmo tempo ter um autocontrole incrível. Uma pessoa pode ser introvertida, quieta, mas parece ter um vulcão que ao entrar em erupção causa um grande estrago. Um exemplo clássico, o cão e a pomba. Certo pregador falou que todas as pessoas possuem dentro de si um cão e uma pomba. O cão representa a natureza carnal e a pomba representa a natureza espiritual. E o carnal e o espiritual estão sempre degradando-se entre si. A mansidão no contexto do mundo antigo. A humildade e a mansidão sempre foram entendidas como defeitos. Desde o tempo da Grécia Antiga, a sociedade da época desprezava esses dois sentimentos. A mansidão no contexto do mundo atual. Talvez em nossos dias a mansidão não tenha a importância, a relevância que merece. Em um mundo competitivo como o nosso, o importante é sangue nos olhos, disputa acirrada, competição, puxada de tapete. Talvez seja exatamente pelo desprezo que se dá à mansidão que o nosso mundo esteja tão conturbado e tão perturbado. Outro fruto do Espírito, ou aspecto do fruto do Espírito, que nós encontramos na lição desta semana, chama-se longanimidade, também traduzido como paciência. Diz respeito ao relacionamento com as pessoas. Também é considerada como o fruto da perseverança. A paciência é uma virtude que infelizmente nem todos têm. Com as correrias impostas pelos tempos modernos em que vivemos, ela parece se afastar de nós. No original, a paciência nos passa a ideia de longanimidade. Longanimidade, longo, paciente. Paciência nos traz a ideia de tolerância, saber esperar. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma confusão que se faz é esperar e acomodar-se. Esperar não é se acomodar. Ficar parado, prostrado, esperando a vida passar. A espera deve ser conciliada com ação, atitude, vontade de fazer, luta para melhorar. Suportando-vos uns aos outros em amor. Suportar aqui significa simplesmente respeitando uns aos outros, ter paciência para com as outras pessoas, ajudar outras pessoas. Muitas vezes, ao sermos afrontados, temos o ímpeto de pagar na mesma moeda. Mas o texto em análise nos remete à importância de nos policiar, nos guardar do rancor e da mágoa. Contextualizando, a igreja é um coletivo de pessoas. E nesse coletivo existem pessoas de todas as idades espirituais. Algumas pessoas em franco desenvolvimento, maduras. Em um outro extremo, pessoas recém-chegadas à fé. Pessoas imaturas, pessoas novatas. Eu proponho a você a seguinte analogia. Imagine uma imensa sala de aula. E nessa sala de aula, sem qualquer divisão, existem alunos de todas as idades espirituais. Alunos
em idade escolar, jardim de infância, idade escolar, ensino médio, idade escolar, nível universitário. Todos convivendo em um único ambiente. É lógico que a convivência não vai ser fácil. Os alunos do jardim de infância terão um comportamento muitas vezes imaturo, terão um comportamento muitas vezes inadequado, mas também condizente com a sua idade. Ao passo que os que estão no nível superior, que estão no nível universitário, terão um comportamento com um porte mais adequado, mais equilibrado. Suportar-se a si mesmo, aqui nesse contexto, nesse exemplo que eu estou trazendo para você, é o aluno que está lá no último estágio ajudar aquele aluno que está no primeiro estágio. É o aluno que está lá no último estágio, já está terminando o seu período escolar, ajudar aquele que está iniciando o seu período escolar. Ter paciência, ter calma, ter diligência no trato com ele. Sabendo que um dia ele também passou por esse nível, ele também chegou à escola e agora, galgando todos os degraus, chega até o último degrau para logo estar formado. Suportar uns aos outros é exatamente isso, é cuidarmos daqueles que nós estamos enxergando, que nós estamos visualizando, fazendo coisas muitas vezes que não condizem, mas também não são maduros o suficiente para fazer uma filtragem. E nós devemos ajudá-los a fazer essa filtragem. Nós devemos ajudá-los a ter um comportamento condizente e até mesmo saber que esse comportamento deles faz parte também da sua idade. E trazendo de novo para a nossa idade espiritual, nós temos várias pessoas que estão chegando agora, que estão aceitando a Jesus, que estão conhecendo os rudimentos da palavra de Deus, e nós que estamos em um nível superior no sentido de conhecimento, no sentido de equilíbrio emocional, ajudar as pessoas. Isto é, suportar uns aos outros com amor. Aqui há uma grande diferença. Suportar com amor. Suportar com amor é ter tranquilidade, ter mansidão, ter prazer em ajudar, ter prazer em acolher. Uma coisa é suportar por suportar. Estamos aqui, temos que conviver, fazer o quê? Outra coisa é ajudar, é encaminhar, é fazer com que a pessoa seja acolhida, é fazer com que a pessoa se sinta bem, é fazer com que a pessoa se sinta inserida no grupo, suportando-vos uns aos outros em amor. Muito obrigado a você que esteve até aqui conosco. Deixe o seu like aí, deixe o seu comentário, inscreva-se no canal, esteja conosco na próxima semana, quando estaremos aqui ministrando o comentário da lição número 12. Deus abençoe maravilhosamente cada um de vocês e assista os nossos vídeos, estão aí os nossos vídeos aí em cima. Nós temos uma playlist também sobre a escola dominical. Enfim, esteja à vontade para aqui no canal Ensino e Palestra assistir, partilhar os vídeos, compartilhar os vídeos nas suas redes sociais. Isso também nos ajuda bastante. Deus abençoe a cada um de nós.